Seixas não se demoveu da sobriedade que havia guardado pela manhã, senão para aceder aos desejos da mulher, a qual por mais de uma vez exerceu essa tirania feminina que, à semelhança de certas realezas, compraz-se com as minúcias. Ao levantarem-se da mesa, Fernando dirigiu-se à porta do jardim e esperava divagando os olhos pelo arvoredo que dessem destino ao resto da tarde. Aurélia aproximou-se enquanto Dona Firmina estava ocupada em arranjar a cauda de seu vestido nesgado, moda a que ainda se não pudera habituar. Que bela tarde! Exclamou a moça ao lado do marido. Logo sombreando a voz, disse-lhe quase ao ouvido com tom rápido e incisivo: Ofereça-me o braço. Depois, prolongando a exclamação, continuou mostrando no horizonte uns arrebóis encantadores em que os mais finos matizes se cambiavam sobre a nívea polpa de um grande cirro que de repente incendiou-se como um rossecler de fogo. Veja, até o céu está festejando a nossa ventura. Quem já teve desses fogos de artifício que o sol preparou para obsequiar-nos? É uma pena que eu não possa gozar da festa mais de perto para melhor apreciá-la. Aurélia voltou-se rapidamente para fitar no semblante do marido um frio olhar de interrogação, mas Fernando contemplava as gradações da luz no ocaso e só voltou-se para oferecer o braço à mulher conforme a recomendação que recebera. Fê-lo, porém, mais com o gesto, pois as palavras apenas murmuradas mal se ouviram. Acenda seu charuto, disse a moça, vendo que ele esquecia-se desse pormenor, apesar de lhe ter o criado oferecido fogo. Aurélia conduziu o marido a um caramanchão que havia no meio da chácara e cuja espessa ramada os escondia às vistas de Dona Firmina e do jardineiro e hortelão que andavam na lide costumada. Seixas tinha umas tinturas de orquídeas e parasitas que havia colhido em verão, um verão em Petrópolis, no tempo em que a cultura e o estudo desses dois gêneros de plantas esteve na moda, e para alguns degenerou em mania, como um dos leões fluminenses que estava ele na obrigação de sujeitar-se a esse novo capricho da soberana. E cumpria-lhe habilitar-se para, em uma reunião, nomear por sua designação científica a flor da moda que ornava uma gruta de jardim ou um vaso de sala. Justamente embaixo do caramanchão havia uma bela coleção de orquídeas que o jardineiro ali guardara do sol. Fernando aproveitou-se do tema para fazer mostra dos seus conhecimentos botânicos. Aurélia ouvia-o com atenção. Só quando o marido parecia ter esgotado o assunto foi que ela encartou uma reflexão. Como todo mundo, eu sempre fui muito apaixonada de flores, mas houve um tempo em que não as pude suportar. Foi quando se lembraram de ensinar-me botânica. Quer isto dizer que tive a infelicidade de aborrecê-la com a minha conversa? Eis o que é a prevenção. Consegui reconciliar-me com a botânica. Não há melhor calmante. Já estava escuro quando Aurélia se recolheu do jardim pelo braço do marido. Dona Firmina os esperava da saleta já esclarecida com um doce crepúsculo artificial coado pelo cristal fosco dos globos. A viúva sentara-se à mesa do centro para devorar os folhetins dos jornais e teve a discrição de voltar as costas para o sofá onde se tinham acomodado os noivos. Aurélia, fatigada da comédia que representara durante o dia, recostara-se à almofada e, cerrando as pálpebras, engolfou-se em seus pensamentos. Fernando respeitou essa meditação, tanto mais quanto seu espírito cedia também a uma irresistível preocupação. A noite causara-lhe um indefinível desassossego, que mais crescia agora com a aproximação da hora de recolher. Não sabia de que se receava. Era uma coisa vaga, informe, ignota, que o enchia de pavor.
Assim, cada um em seu canto do sofá, separados ainda mais pela completa alheação do que pelo espaço que entre ambos mediava, ela absorta, ele agitado, passaram esse primeiro serão de sua vida conjugal. Dona Firmina, às vezes, nalgum ponto menos interessante do folhetim, aplicava o ouvido, e aquele silêncio suspeito a fazia sorrir pensando nos abraços e beijos furtivos que surpreenderia se de repente se voltasse para o sofá. Com discreta malícia, a pretexto de procurar o lenço, fazia menção de voltar-se para gozar do prazer de assustar os dois pombinhos. Então percebia um leve rumor, cuidando que eles se afastavam, quando ao contrário fingiam ocupar-se um do outro para não traírem sua mútua indiferença. Pelo meio da noite, Aurélia saiu da sala. Depois de uma pequena ausência durante a qual ouviu-se dentro algum rumor, ela voltou a ocupar seu lugar no canto do sofá. Afinal, a pêndula marcou 10 horas. Dona Firmina dobrou seus jornais e despediu-se. Aurélia acompanhou-a lentamente como para certificar-se de que se afastava. Depois do que cerrou a porta, deu 2 voltas pela sala e caminhou-se para o marido. Seixas viu-a aproximar-se, assombrado pela estranha expressão que animava o rosto da moça. Era um sarcasmo cruel e lascivo, o que transluzia com o fulgor satânico da fisionomia e gesto dessa mulher. Só faltava-lhe a coroa de pâmpanos sobre as tranças esparsas e o tiço na destra. Em face do marido, porém, essa febre aplacou-se como por encanto, e surgiu outra vez do corpo da bacante um delírio, em delírio, a virgem casta e melindrosa. Aurélia tinha na mão 2 objetos semelhantes envoltos em um em papel branco, outro em papel de cor. Ofereceu o primeiro a Seixas, mas retraiu-se substituindo aquele por outro. Esta é minha, disse guardando o invólucro de papel branco. Enquanto Seixas olhava o objeto que recebera sem compreender o que isto significava, Aurélia fez-lhe com a cabeça uma saudação. Boa noite. E retirou-se. 4. Seixas, ao retirar-se, fê-lo com tanta precipitação que esqueceu-lhe o objeto fechado em sua mão. Só deu por ele no toucador, ao cair-lhe no chão. Abriu então o papel. Havia dentro uma chave, e presa à argola uma tira de papel com as seguintes palavras escritas por Aurélia. Chave de seu quarto de dormir. Ao ler estas palavras, Seixas tornou-se lívido e lançou um olhar esvairado para o reposteiro da câmara em que ele entrava na véspera palpitante de amor e que não poderia nunca mais penetrar, senão ébrio de vergonha e marcado com o ferrete da infâmia. Com o movimento que fez, descobriu uma modificação que sofrera o aposento. Fora arredado o guarda-roupa que ocultava uma porta agora patente e apenas coberta por uma cortina também de seda azul. A chave servia nessa porta que dava para uma alcova elegante mobiliada com uma cama estreita de érable e outros acessórios. Era o mais casquilho dormitório de rapaz solteiro que se podia imaginar. Seixas adivinhou pela onda de fragrância derramada no aposento que Aurélia ali estivera pouco antes. Talvez saíra ao ouvir o rumor da chave na fechadura. Meu Deus! Exclamou o mancebo, comprimindo o crânio entre as palmas das mãos. Que me quer esta mulher? Não me acha ainda bastante humilhado e abatido? Está se saciando de vingança. Oh, ela tem o instinto da perversidade. Sabe que a ofensa grosseira ou caleja a alma se é infame, ou a indigna se ainda resta algum brio. Mas esse insulto cortês, cheio de atenção e delicadezas, que são outros tantos escárnios, essa ostentação de generosidade com que a todo momento se está cevando o mais soberano desprezo, flagelação cruel, infligida no meio dos sorrisos, com as distinções que o mundo inveja. Como este é que não há outro suplício para a alma que se não perdeu de todo.
Porque não sou eu o que ela pensa, um mísero abandono de honra e dos nobres estímulos do homem de bem? Acharia então com quem lutar. Seixas vergou a cabeça ao peso dessa reflexão. A força da resignação, essa, porém, hei de tê-la. Não me abandonará, por mais cruel que seja a aprovação. Os dias seguintes, essa fase nascente da lua de mel, passaram como o primeiro. Entraram então os noivos na outra fase, em que o enlevo de se possuírem já permite, sobretudo ao homem, tornar as ocupações habituais. No quinto dia, Seixas apresentou-se na repartição, onde foi muito festejado por suas prosperidades. Tomaram os companheiros aquele pronto comparecimento por mera visita. Se quando pobre sua frequência somente se fazia sentir no livro do ponto, agora que estava rico ou quase milionário, com certeza deixaria o emprego, ou quando muito o conservaria honorariamente, com certos enxertos das secretarias. Grande foi a surpresa que produziu a assiduidade de Seixas na repartição. Entrava pontualmente às 9 horas da manhã e saía às 3 da tarde. Todo esse tempo dedicava-o ao trabalho, apesar das contínuas tentações dos companheiros. Não consumia, como costumava outrora, a maior parte dele na palestra e no fumatório. Olha, Seixas, que isto é meio de vida e não de morte, dizia-lhe um camarada, repetindo pela 20ª vez esta banalidade. Vivi muitos anos à custa do Estado, meu amigo. É justo que também ele viva um tanto à minha custa. Outra mudança notava-se em Seixas. Era a gravidade que, sem desvanecer a afabilidade de suas maneiras sempre distintas, imprimia-lhe mais nobreza e elevação. Ainda seus lábios se ornavam de um sorriso frequente, mas esse trazia o reflexo da meditação e não era como dantes um cestro de galantaria. O casamento é geralmente considerado como a iniciação do mancebo na realidade da vida. Ele prepara a família, a maior e mais séria de todas as responsabilidades. Atualmente, esse ato solene tem perdido muito de sua importância. Indivíduo a que se casa com a mesma consciência e serenidade com que o viajante apresenta-se em uma hospedaria. Por isso estranhavam os colegas de Seixas aqueles modos tão diversos dos que tinha antes em solteiro. E não concebendo que o casamento mudasse repentinamente a natureza do homem, atribuíam a transformação à riqueza e à modéstia chamaram impostura. Para chegar em tempo à repartição, tinha Seixas de almoçar mais cedo e só, o que poupava-lhe e também a Aurélia cerca de meia hora de suplício que ambos se infligiam um ao outro com sua presença. Está muito assíduo agora a repartição, disse uma moça ao marido. Disse um dia a moça ao marido. Pretende algum acesso? Seixas deixou cair o remoque e respondeu francamente. É verdade, há uma vaga e desejo obter a preferência. Que ordenado tem esse emprego? 4,8 contos. Precisa disso? Preciso. A Aurélia soltou. Por que tem essa porcaria de Argentina? Eu não vou ler isso aqui não. Que sentido? Soltou uma risada quanto mais venenosa. Pois então seja antes meu empregado. Asseguro-lhe o acesso. Já sou eu marido, respondeu Seixas com uma calma heróica. A moça continuou a gorjear o seu riso sarcástico, mas voltou as costas ao marido e afastou-se. Seixas ia a pé tomar em caminho a gôndola cujo ponto ficava distante da repartição. Uma vez a mulher o interpelou acerca disso. Por que não serve-se do carro quando sai? Prefiro o exercício a pé. É mais higiênico. Faz-me bem ao corpo e ao espírito. É pena que não tivesse feito seus estudos de higiene quando solteiro. Não imagina o quanto lamento. Mas sempre é tempo de aprender, e nestes poucos dias tenho aproveitado muito. A mim parece que desaprendeu.
Naquele tempo sabia que eu era rica, muito rica. Hoje tem-me na conta de uma mulher cujo marido anda de gôndola. Fernando mordeu os beiços. A riqueza também tem sua decência. Casou-se com uma milionária, é preciso sujeitar-se ao ônus da oposição. Os pobres pensam que só temos gozos e delícias, e mal sabem a servidão que nos impõe esta gleba dourada. Incomoda-lhe andar de carro? E a mim não me tortura este luxo que me cerca? Há sílico de clima que se compare a estes. Há silício de clima que se compare a estes cilícios de tule e seda que eu sou obrigada a trazer sobre as carnes e que me estão rebaixando a todo instante, porque me lembram que aos olhos deste mundo, eu, a minha pessoa, a minha alma, vale menos do que esses trapos? As últimas palavras pareciam escapar-se dos lábios da moça rorejadas de lágrimas. Seixas, esquecendo a pungente alusão que sofrera pouco antes, fitou com olhos compassivos, mas ela recobrara já o tom de agressiva ironia. Assim o mundo achará em mim a sua criatura, a mulher que festeja e enche de adorações. Eu serei para ele o que ele me fizer, o que ele me fez. Esse mundo, Fernando compreendeu que era o pronome de sua infelicidade. Fernando compreendeu que era o pronome de sua infelicidade e ambição. Restituído à realidade de sua posição, de que o ia arrancando súbita comoção, disse: Pensa então que a decência de sua casa exige que seu marido ande de carro? Penso que me casei com um cavalheiro distinto, que sabe usar de sua fortuna, e não com um homem vulgar. Tem razão. Reclama o que lhe pertence, e eu seria um velhaco se lhe recusasse o que adquiriu com tão bom direito. A chegada de Dona Firmina interrompeu este diálogo. De volta da repartição, encontrava Seixas a mulher na saleta. Se ela estava só, cortejavam-se apenas, trocavam algumas palavras a esmo, depois do que recolhiam-se cada um a seu aposento e preparavam-se para o jantar. Se havia alguém com Aurélia, Seixas passava-lhe a mão pela cintura e roçava um beijo hirto por aquela face aveludada que se crispava ao seu hálito frio. Depois do jantar vinha o passeio ao jardim. Era nessa ocasião, quando, escondidos pela folhagem, o supunham na troca de ternuras, que Aurélia crivava o marido de epigramas e mortejos. De ordinário, Seixas opunha a esse fogo rolante uma paciente indiferença que acabava por fatigar a moça. Alguma vez, porém, acontecia retribuir Seixas o sarcasmo, o que irritava o ânimo já acerbo de Aurélia, cuja palavra tornava-se então uma causticidade implacável. À noite, havendo visitas, passavam no salão quando estavam sós, ficavam na saleta. Seixas abria um livro, Aurélia fingia escutar os trechos que o marido lia em voz alta. Outras noites, improvisava-se um jogo em que tomava parte Dona Firmina e cuja fútil monotonia matava as horas. Tinham perto de 1 mês de casados. Durante esse tempo, vendo-se e falando-se todos os dias, não acontecera uma só vez pronunciarem o nome um do outro. Usavam do verbo na terceira pessoa, respeitavam entre si esse anônimo tácito, sublinhando a palavra com um gesto. Uma ocasião estava a sala cheia de gente. Aurélia dirigiu-se ao marido quando este, de pé a pequena distância, conversava com várias pessoas. Não respondeu Seixas. Ela quis aproximar-se para chamar-lhe a atenção, mas cercavam-no os amigos. Fernando! Disse então, fazendo um supremo esforço. Seixas voltou-se atônito. Encontrou nos lábios da mulher um sorriso que suturava de fel a doçura daquela voz. Chamou-me? Para acompanhar Dona Margarida, que se retira.
A mudança que se havia operado na pessoa de Seixas depois de seu casamento fez-se igualmente sentir em sua elegância. Não mareou-se a fina distinção de suas maneiras e o apuro de traje, mas a faceirice que outrora cintilava nele, essa desvanecera-lhe. Sua roupa tinha o mesmo corte impreensível, mas já não afetava os requintes da moda. A fazenda era superior, porém de cores modestas. Já não se viam em seu vestuário os vivos matizes e a artística combinação de cores. Aurélia notou não só essa alteração que dava um tom varonil à elegância de Seixas, como outra particularidade que ainda mais excitou-lhe a observação. Dos objetos que faziam parte do enxoval por ela oferecido, não se lembrava de ter visto um só usado pelo marido. Ao mesmo tempo, a cho cho chocalice dos escravos a advertiu de uma circunstância ignorada por ela e que se prendia a outra. Ordenava ela a mucama que distribuísse pelas outras uns enfeites e vestidos já usados. Sinhá é muito desperdiçada, observou a mucama com a liberdade que as escravas prediletas costumam tomar. Não sabe poupar como o senhor que traz tudo fechado, até o sabonete. Aurélia... peraí, não. Onde que eu li a Aurélia? Ah, ali. Não tens que ver, nem tu nem as outras, com o que faz teu senhor. Atalhou Aurélia com severidade. Bem ímpeto sentiu a moça de interrogar a mucama, mas resistiu a esse desejo veemente para conservar o decoro de sua posição e não abaixar-se até a familiaridade com a criadagem. Despediu a rapariga, mas resolveu verificar por si o que teria valido a Seixas essa reputação de avaro que lhe conferira a opinião pública da cozinha e da cocheira. 5. No dia seguinte, depois do almoço, lembrou-se Aurélia de sua resolução da véspera. Àquela hora o marido estava na repartição, e já o criado devia ter acabado de fazer o serviço dos quartos, por conseguinte podia, sem despertar a atenção, realizar o seu intento. Deu volta à chave da porta que um mês antes fechara-se entre ela e seu marido, abriu de leve o reposteiro de seda azul para verificar-se de que ninguém havia no aposento. E trêmula, agitada por uma comoção que lhe parecia infantil, entrou naquela parte da casa onde não tornara depois de seu casamento. Que horas encantadoras passara ela ali nos dias que precederam a cerimônia, quando ocupava-se com o preparo e adereço desses aposentos destinados ao homem a quem ia unir-se para sempre, embora para dele separasse por um divórcio moral que talvez fosse eterno. O sentimento que possuía Aurélia e a dominava naquele tempo, ela própria não poderia definir. Tão singulares eram os afetos que se produziam em sua alma. Ao passo que ela acariciava com um acerbo requinte a desafronta de seu amor ludibriado e prelibava o cáustico prazer da humilhação desse homem que a traficava, vinham momentos em que aliava-se completamente dessa preocupação da vingança, para entregar-se às fagueiras ilusões. Tinha sede de amor, e como não o encontrava na realidade, ia bebê-lo a longos haustos na taça de ouro que lhe apresentava a fantasia. Essas horas vivia-as com seu ideal e eram horas inebriantes e deliciosas. Nela foi que a jovem mulher se esmerou em ornar suas salas e gabinetes. Sonhava que iam ser habitados pelo único homem a quem amara e que lhe retribuía com igual paixão. Queria que esse ente querido achasse como que entranhada na elegância dos aposentos sua alma palpitante, que o envolvesse e encerrasse dentro de si. Ao rever o lugar e objetos que tinham sido companheiros daquelas cismas e ardentes emoções, Aurélia cedeu um instante à mágica influência de recordos, os quais se desdobravam como as névoas aljofradas que empanam a luz do sol e mitigam-lhe a calma. Arrancando-se, afinal, a esse enlevo de um passado que nem ao menos era real e só existia como uma doce quimera, a moça percorreu então o aposento e volveu em torno um olhar perscrutador. Notou que, aliás, era bem visível.
O toucador estava completamente despido de todas as galanterias de que ela o havia adornado com sua própria mão. Parecia um móvel chegado naquele instante da loja, os guarda-roupas, cômodas, secretárias, tudo fechado e na mesma nudez que denunciava a falta de uso. É por isso, murmurou a moça consigo. O criado não suspeitava o motivo e atribui a mesquinheza. Uma das mais tocantes puerilidades de Aurélia, quando sonhava o casamento com o homem amado, fora a igualdade das fechaduras de todas as portas e móveis de uso especial de cada um. Duas almas que se unem, pensava ela em sua terna abnegação, não têm segredos e devem possuir-se uma a outra completamente. Quando reuniu em argolas de ouro as duas séries de chaves ao todo iguais, sorriu-se e imaginou que na noite do casamento, quando seu marido se lhe ajoelhasse aos pés, ela o ergueria em seus braços para dizer-lhe: Aqui estão as chaves de minha alma e de minha vida. Eu te pertenço, fiz-te meu senhor, e só te peço a felicidade de ser tua sempre. Em que abismo de dor e vergonha se tinham submergido essas visões maviosas, já o sabemos. Ninguém suspeitou jamais, nem ela revelou nunca, a voragem de desespero oculta sob aquele formoso colo que parecia arfar unicamente com as brandas emoções do amor e do prazer. Aurélia abriu com suas chaves os móveis e confirmou-se em sua conjectura. Tudo, joias, perfumarias, utensílios de toucador, roupa, tudo ali estava guardado em folha como viera da loja. Que significação tem isto? Murmurou a moça, interrogando atentamente seu espírito. Parece desinteresse, mas não pode ser. Em todo o caso há um plano, uma ideia fixa. Outro dia o carro, agora isto! Refletiu algum tempo mais e concluiu: Não compreendo. Aurélia tinha razão. Se com essa obstinação Seixas queria mostrar desapego à riqueza pelo casamento, fazia um ridículo papel, pois o enxoval não era senão um insignificante acessório do dote em troca do qual tinha negociado sua liberdade. A porta do quarto de dormir estava fechada. Aurélia abriu-a com a chave parelha que havia em sua argola. Ali achou a escrivaninha que servia de toucador provisório a Seixas e uns pentes e escovas de ínfimo preço. Agora entendo. Quer mortificar-me. Depois do jantar, passeava no jardim. Aurélia, tendo colhido uma rosa, afagava com as pétalas macias o cetim de suas faces, mais puro que o matiz da flor. Hoje estive em seu toucador, disse ela com simulada indiferença. Ah, fez-me esta honra? Uma dona de casa, bem sabe, tem obrigação de ver tudo. A obrigação e o direito. O direito aqui seria da mulher, e não só este como outros mais. Eu os reconheço, disse Fernando. Ainda bem. Vejo que nos havemos de entender. Este diálogo, quem o ouvisse de parte, não lhe descobriria a menor expressão hostil ou agressiva. Os dois atores deste drama singular já se tinham por tal forma habituado a vestir sua ironia de afabilidade e galantaria que vendavam completamente a intenção. Muitas vezes Dona Firmina aproximava-se no meio de uma dessas escaramuças de espírito e supunha ao ouvi-los que estavam arrolando finezas e ternuras quando eles se crivavam de alusões pungentes. A moça hesitou um instante, mas fitando de chofre o olhar no semblante do marido, perguntou-lhe: Que fez dos objetos que estavam no toucador? Seixas conteve um assomo de nobre ressentimento e sorriu-se com desdém. Não tenha susto, estão fechados nas gavetas, intactos como os deixou. Pensava talvez que parassem em alguma casa de penhor?
Esses objetos lhe pertencem. Pode dispor deles como lhe aprouver, sem dar contas disso a ninguém. Era a resposta que supunha receber, e eu não teria que replicar-lhe, pois reconheço o seu direito e o respeito. Penhora-me com tamanha generosidade, disse Seixas, sentindo o dardo da alusão. Não se apresse em agradecer. Se respeito o seu direito de dispor livremente do que é seu, também por minha parte reclamo a garantia do que adquiri com o sacrifício de minha felicidade. Casei-me com o senhor Fernando Rodrigues de Seixas, cavalheiro distinto, franco e liberal, e não com um avarento, pois é este o conceito em que o têm os criados, e brevemente toda a vizinhança, se não for a cidade inteira. Seixas escutara com calma forçada estas palavras da mulher, e replicou-lhe vivamente. Há dias, a propósito do carro, agitou-se entre nós esta questão. Volta agora o caso do toucador, e pode renovar-se a cada momento. O melhor, pois, é liquidá-la de uma vez. Liquidemos? Dê-me o braço, que ali vem Dona Firmina. Aurélia passou a mão pelo braço de Seixas, passeando ao longo de uns painéis de fúcsias de várias espécies e admirando as flores, tiveram eles esta conferência, que de certo nunca houve entre marido e mulher. A senhora comprou um marido, tem pois o direito de exigir dele o respeito, a fidelidade, a convivência, todas as atenções e homenagens que um homem deve à sua esposa. Até hoje, faltou-lhe mencionar uma, talvez por insignificante, o amor, atalhou Aurélia, brincando com um cacho de fúcsias. Estava subentendido. Há apenas uma reserva a fazer acerca da espécie desse produto. Suponha que a senhora não possuísse esta bela e opulenta madeixa, suntuoso diadema como não o tem nenhuma rainha, e que fizesse como as outras moças que compram os coques, as tranças e os cachos. Não teria de certo a pretensão de que esses cabelos comprados lhe nascessem na cabeça, nem exigiria razoavelmente senão os postiços. O amor que se vende é da mesma natureza desses postiços, frocos de lã ou despojo alheio. Oh, ninguém o sabe melhor do que eu que espécie de amor é esse que se usa na sociedade e que se compra e vende por uma transação mercantil chamada casamento. O outro, aquele que eu sonhei outrora, esse bem sei que não o dá todo o ouro do mundo. Por ele, por um dia, por uma hora dessa bem-aventurança, sacrificaria não só a riqueza, que nada vale, porém minha vida, e creio que minha alma. Aurélia, no fogo destas palavras que lhe brotavam do seio agitado, retirara a mão do braço de Seixas. Ao terminar, voltara-se rapidamente para esconder a veemência do afeto que lhe incendiara o olhar e as faces. Seixas acompanhou este movimento com um gesto de profunda mágoa que um instante confrangeu-lhe o semblante, mas logo passou. Já ele estava ocupado em entrançar nos losangos do gradil verde alguns pâmpanos mais longos de madressilva, quando Aurélia aproximou-se. Não faça caso destas puerilidades, são os últimos arrancos do passado. Cuidei que já estava morto de todo, ainda respira, mas em poucos dias nós o teremos enterrado. Talvez que então eu consiga ser a mulher que lhe convinha, uma de tantas que o mundo festeja e admira. A senhora será o que lhe aprouver. De qualquer modo deve convir-me desde que não empobreça. Este sarcasmo chamou Aurélia à realidade de sua posição. É verdade. Esqueci-me que entre nós só há um vínculo. Posso continuar? Estou ouvindo. As obrigações e respeitos que lhe devo como seu marido, ainda não me eximi de cumpri-los e não me eximirei, qualquer que seja a humilhação que eles me imponham. Aurélia sentiu uma estranha repulsão ao ouvir estas palavras. O rubor queimou-lhe as faces. A senhora pretende
Também que não comprou um marido qualquer, e sim um marido elegante, de boa sociedade e maneiras distintas. Fazendo violência à minha modéstia, concordo. Tudo quanto for preciso para pavonear essa vaidade de mulher rica, eu farei e o tenho feito. Salvas algumas modificações ligeiras que a vaidade vai trazendo, sou eu mesmo que era quando recebi sua proposta por intermédio de Lemos. Estarei enganado? Aurélia respondeu com um gesto de suprema indiferença. Já vê que sou exato e escrupuloso na execução do contrato. Conceda-me ao menos este mérito. Vendi-lhe um marido, tenho-o à sua disposição, como dona e senhora que é. O que, porém, não lhe vendi foi minha alma, meu caráter, a minha individualidade, porque essa não é dado ao homem. Eita! Porque essa não é dado ao homem aliá-la-se de si. Mano, tenta ler isso daqui. Porque essa não é dado ao homem aliá-la-se de si. Aliá-la-se de si, meu amigo. E a senhora sabia perfeitamente que não podia jamais adquiri-la a preço douro. A preço de quê, então? A nenhum preço está visto, desde que o dinheiro não bastava. Se me der o capricho para fingir-me sóbrio, econômico, trabalhador, estou em meu pleno direito. Ninguém pode proibir-me esta hipocrisia, nem impor-me certas prendas sociais e obrigar-me a ser à força um glutão, um dissipador e um indolente. Prendas que possuía quando solteiro? Justamente, e que me granjearam a honra de ser distinguido pela senhora. É por isso que desejo revivê-las. Nesse ponto eu sou livre, e a senhora não tem sobre mim o menor poder. O Fausto de sua casa exige que tenha um palácio, mesa lauta, carros e cavalos de preço, que viva no meio do luxo e da grandeza. Não a contrario no mínimo detalhe. Moro nessa casa, sento-me a essa mesa, entrarei nesses carros para acompanhá-la. Não serei nos seus esplêndidos salões um traste indigno de emparelhar com os outros móveis. Quanto ao mais, ter, por exemplo, apetite para suas iguarias e prazer para suas festas, eis ao que não me obriguei. E, porventura, será defeito que rebaixe o homem de sua posição social, de seus méritos, o fastio ou o hábito de andar a pé? Porventura, pergunto-lhe eu, será agradável a uma senhora ter um marido que serve de tema à risota dos criados e passa por trancar o sabonete? E veja quanto se desmandam que já chegaram a meus ouvidos os chascos dessa gente. Compreendo que se ofenda com isso seu orgulho, mas há um remédio: deixar que roubem esses objetos ou dá-los sob qualquer pretexto, contanto que eu não me sirva deles. Aurélia fez um gesto de impaciência. Não contesto-lhe o direito que pretende haver sobre o que chama sua alma e seu caráter. Ideou este meio engenhoso de contrariar-me, não lhe roubarei o prazer. Mas se deseja saber o que penso, tenho até o maior empenho. Sua opinião é para mim como um farol. Indica-me o parcel. O que não impede o seu naufrágio. Mas não gastemos o tempo em epigramas. Que necessidades temos nós destes trocadilhos de palavras quando somos a sátira viva um do outro? Há neste mundo certos pecadores que, depois de obtidos... Pecadores! que depois de obtidos os meios de gozar da vida, arranjam umas duas virtudes de aparato com que negociam a absolvição e se dispensam assim de restituir a alma a Deus. O aspecto de Seixas denunciava a cólera que sublevava-se em sua alma e não tardava a prorromper, mas desta vez ainda conseguiu domar a revolta de seus brios. Acabe. Já tinha acabado, mas para satisfazê-lo, aí vai o ponto do i. Sua economia e sobriedade são do número daquelas virtudes oficiais dos pecadores timoratos. A senhora tem uma sagacidade prodigiosa, bem mostra que é sobrinha do senhor Lemos.
Aurélia, que seguira adiante, voltou-se como se uma víbora a tivesse picado no calcanhar. Tão eloquente foi o assomo de dignidade ofendida que vibrou a fonte da formosa moça, e tal o império de seu olhar de rainha, que Seixas arrependeu-se. Desculpe, disse ela com brandura. Sua ironia às vezes é implacável. Aurélia não respondeu. Adiantando-se, entrou em casa e recolheu-se ao toucador. Era a primeira noite depois de casados que ela não voltava ao jardim na companhia e pelo braço do marido. 7. 6. Fazia um luar magnífico. Seixas conversava com Dona Firmina na calçada de mármore da frente que a folhagem das árvores cobria de sombra. À direita do marido estava Aurélia reclinada em uma cadeira mais baixa de encosto derreado, cômodo preguiceiro para o corpo e o espírito que deseja cismar. Desde a tarde da explicação relativa ao toucador, as relações dos dois companheiros desta grilheta matrimonial se tinham modificado, como se houvessem, naquela ocasião, exaurido toda a dose de fel e acrimônia acumulada nesse primeiro mês de casados. Desde o dia seguinte, suas palavras, correspondendo à amenidade e apuro das maneiras, perderam a ponta de ironia, de que anteriormente vinham sempre armadas, como as vespas de seu dardo sutil e virulento. Conversaram menos de si, falando sobre coisas indiferentes ou banais. Acontecia-lhes durante muitas horas esquecerem-se da fatalidade que os tinha reunido em uma eterna colisão para se dilacerarem mutuamente a alma. Seixas escrevia naquele momento a Dona Firmina o lindo poema de Byron, Parisina. O tema da conversa foi trazido por um trecho da ópera que Aurélia tocara antes de vir a sentar-se na calçada. Depois do poema, ocupou-se Fernando com o poeta. Ele tinha saudade dessas brilhantes fantasias que outrora haviam embalado os sonhos mais queridos de sua juventude. A imaginação, como a borboleta que o frio entorpeceu e desfralda as asas ao primeiro raio do sol, dobejava por essas flores d'alma. Não falava para Dona Firmina, que talvez não o compreendia, nem para Aurélia, que certamente não escutava. Era para si mesmo, que expandia as abundâncias do espírito. O ouvinte não passava de um pretexto para esse monólogo. Às vezes repetia as traduções que havia feito das poesias soltas do bardo inglês. Essas joias literárias, vestidas com esmero, tornavam maior realce na doce língua fluminense e nos lábios de Seixas, que as recitava como um trovador. Aurélia, a princípio, entregara-se ao encanto daquela noite brasileira que lhe parecia um sonho de sua alma pintado no azul diáfano do céu. Umas vezes ela refugiava-se no mais espesso da sombra, como se receasse que os raios indiscretos de lua viessem espiar em seus olhos os recônditos pensamentos. Daí, da escuridão em que se embuçava, entretinha-se a ver as árvores e os edifícios flutuando na claridade que os inundava como um lago sereno. Outras vezes inclinava a medo e lentamente a cabeça... Outras vezes inclinava a medo e lentamente a cabeça... até encontrar a faixa de luar que passava entre duas folhas de palmeira e vinha a bater-se na parede. Então essa veia de luz caía-lhe sobre a fronte e banhava-a de um cândido esplendor. Ficava um instante nessa posição, com os olhos engolfados no luar e os lábios entreabertos para beberem os eflúvios celestes. Depois, saciada de luz, recolhia-se outra vez à sombra, e como a árvore que desabrocha em flores aos raios do sol, sua alma transformava os fulgores da noite em sonhos. Ali perto recendiam os corimbos de Resedá, balouçados pela brisa, e foi através desse enlevo de luz e fragrância que a voz sonora de Seixas penetrou nas cismas de Aurélia e enleou-se nelas, de modo que a moça imaginava escutar não a conversa do marido, mas uma fala de seu sonho.
Para ouvir, apoiara-se ao braço da cadeira e, insensivelmente a cabeça decaindo, reclinou-se sobre a espádua de Seixas com um movimento de graciosa languidez. Um dos mais lindos poemetos de Byron é O Corsário, dizia Seixas. Conte, murmurou-lhe ao ouvido uma moça com a voz que teriam sílfides se falassem. Fernando cedia nesse instante a uma suavíssima influência contra a qual desejava reagir, mas faltava-lhe o ânimo. A pressão dessa formosa cabeça produzia nele o efeito do toque mágico de uma fada. Presa do encanto, não se lembrou mais quem era e onde estava. A palavra fluía-lhe dos lábios trêmula de emoção, mas rica, inspirada, colorida. Não contou o poema do bardo inglês. Bordou outro poema sobre a mesma teia, e quem ouvisse naquele instante acharia frio e pálido o original ante o plágio eloquente. É que neste havia uma alma a palpitar, enquanto que no outro apenas restam os cantos mudos do gênio que passou. O senhor deve traduzir este poema. É tão bonito, disse Dona Firmina. Já não tenho tempo, respondeu Seixas. Nem gosto. Sou empregado público e nada mais. Agora não precisa do emprego, está rico. Nem tanto como pensa. Aurélia levantou-se tão arrebatadamente que pareceu repelir o braço do marido no qual pouco antes se apoiava. Tem razão. Não traduza Byron, não. O poeta da dúvida e do ceticismo só o podem compreender aqueles que sofrem dessa enfermidade cruel, verdadeiro marasmo do coração. Para nós, os felizes, é o insípido visionário. Depois de ter lançado envoltas em um riso sardônico estas palavras a Seixas, a moça afastou-se da calçada. Mal entrou na zona de luz que prateava a fina areia, teve um calafrio. Esse esplêndido luar, onda suave em que ela banhava-se voluptuosamente momentos antes, a traspassara como um lençol de gelo. Voltou precipitadamente e entrou na sala onde apenas havia a frouxa claridade de 2 bicos de gás em lamparina. Fora ela mesma quem dispusera assim, para que a luz artificial não perturbasse a festa da natureza. Agora batia o tímpano, chamando o criado para fazer inteiramente o contrário. Os lustres acesos entornavam as torrentes deslumbrantes do gás que expeliram da sala os níveos reflexos do luar. Pretendem ficar aí toda a noite? Perguntou Aurélia. Estávamos gozando do luar, disse Dona Firmina, entrando com Seixas. Há quem admire as noites de luar. Eu acho-as insuportáveis. O espírito afoga-se nesse mar de azul, como um infeliz que se debate no oceano. Para mim não há céu nem campo que valha estas noites de sala cheias de conforto, de calor e de luz em que nos sentimos viver. Aqui não há risco de afogar-se o pensamento. Não, mas asfixia-se, observou Fernando. Antes isso. Aurélia sentou-se à mesa de mosaico, voltando as costas ao jardim para não ver a formosa noite que lhe caíra no desagrado. Como, porém, no espelho fronteiro reproduzia-se com a cintilação do cristal uma nesga do jardim, onde a claridade... Lá vem essa Argentina de novo, não vou ler isso daí. Da lua parecia coalhar-se nos lírios e cactos. A moça chamou novamente o criado e ordenou-lhe que fechasse a janela pela qual entrava aquele importuno bosquejo do soberbo painel da noite. Havia em cima da mesa uma caixa de jogo, donde Aurélia tirou um baralho com que se entreteve a fazer sortes. Vamos jogar? Disse dirigindo-se ao marido. Este tomou lugar na mesa em frente a Aurélia, que entregou-lhe o baralho e tirou outro da caixa. O écarté. Seixas fez um gesto de assentimento ou obediência, preparadas as cartas para o jogo, e tocando-lhe
Eita. Fez um gesto de assentimento ou obediência. Preparadas as cartas para o jogo e tocando-lhe começar, deu o baralho. E tocando-lhe começar, deu o baralho a partir. Tá. 10.000 réis a partida, disse Aurélia, vibrando o tímpano. Seixas procurou com os olhos Dona Firmina, que se recostara à janela e não prestava atenção ao jogo. A esse tempo entrou o criado. Luísa, que traga minha carteira. Podemos continuar. Perdão, contestou Seixas a meia voz. Eu não jogo a dinheiro. Por quê? Não gosto. Tem medo de perder? É uma das razões. Eu lhe empresto. Também já perdi este mau costume de contar com o dinheiro alheio, tornou Seixas sorrindo e frisando as palavras. Depois que sou rico, só gasto do meu. Não lhe mereço esta fineza? Retorquiu Aurélia, acerando também o sorriso. Seja ao menos esta noite jogador e perdulário para satisfazer o meu capricho. A moça recebeu a carteira da mucama e tirou dela 1 libra esterlina que deitou sobre a mesa. Não se tenta? É muito pouco, tornou Seixas com um riso amargurado. Este riso incomodou Aurélia, que ocultou a moeda e a carteira. Ainda esteve algum tempo baralhando as cartas distraída, então escaparam-lhe palavras soltas que pareciam de um monólogo. Dizem que a água no vinho faz de 2 bebidas excelentes uma péssima. O mesmo acontece à mistura da virtude com o vício. Torna o homem um ente híbrido, nem bom nem mau, nem digno de ser amado, nem tão vil que se lhe evite o contágio. Compreendo o que deve sentir uma mulher, o que sentiu uma amiga minha quando conheceu que amava um desses homens equívocos, produtos da sociedade moderna. Essa amiga sua, que suponho conhecer, talvez preferisse que o marido fosse, em vez de algum desses equívocos, pura e simplesmente um galé? Perguntou Seixas. De certo. Se o marido fosse um galé, ela quebraria imediatamente a grilheta que aprendesse a ele e se afastaria com a morte n'alma. Mas eu, a senhora? Interrogou o marido, vendo-a hesitar. As pálpebras franjadas de Aurélia ergueram-se, desvendando os grandes olhos pardos que deslumbraram Seixas. Seu colo se distendera com o movimento que fez para aproximar-se, e sua voz soou vibrante e profunda. Eu? Não me importaria que ele fosse Lúcifer, contanto que tivesse o poder de iludir-me até o fim e convencer-me de sua paixão e inebriar-me dela. Mas adorar um ídolo para vê-lo a todo instante transformar-se em uma coisa que nos escarnece e nos repele é um suplício de Tântalo mais cruel do que o da seda e da fome. Aurélia, proferidas estas palavras, ergueu-se e, atravessando a sala, entrou em seu aposento. Onde está Aurélia? Perguntou Dona Firmina quando saiu da janela. Já recolheu-se. A noite estava fresca, o sereno fez-lhe mal. Boa noite. O outro dia foi um domingo. Ao jantar, Aurélia disse ao marido: há mais de um mês que estamos casados. Carecemos pagar nossas visitas. Quando quiser. Começaremos amanhã, ao meio-dia. Não é boa hora? Não seria melhor à tarde? Consultou o marido. Causa-lhe transtorno de manhã? Não desejo faltar à repartição. Pois então há de ser mesmo de manhã, retorquiu a moça a sorrir. Não consinto nessa falta de galantaria, não acha, Dona Firmina? Preferir o emprego à minha companhia? De certo, confirmou a viúva. Seixas nada opôs. Era seu dever acompanhar a mulher quando esta quisesse sair, e ele estava resolvido a cumprir escrupulosamente todas as obrigações. 7.
Seixas escreveu a seu chefe uma carta justificando sua ausência com um motivo grave e remetendo-lhe alguns papéis que havia despachado na véspera. Ao entrar na saleta, encontrou Aurélia que examinava o tempo. Está um dia tão quente. O melhor talvez fosse adiar nossas visitas. Que diz? Decida, porque ainda tenho tempo de ir à secretaria. Vamos almoçar. Resolverei depois. Quando se ergueram da mesa, ainda Aurélia não tinha decidido. Seixas compreendeu que a intenção da mulher era contrariá-lo no que ela achava um prazer especial e resignou-se a perder o dia. À 1 hora a moça chegou-se a ele. Jantaremos hoje mais cedo e sairemos às 5 horas. Não lhe convém assim? Convém-me qualquer hora que escolher, respondeu Seixas. Talvez não goste de sair de tarde, então ficará para amanhã às 11 horas. Pois seja amanhã. Faltará outra vez a repartição? Sendo preciso. Não, sairemos esta tarde. Aurélia chamou o criado e deu suas ordens. Como havia determinado, apressou-se o jantar, e às 5 horas descia ela da escadaria de seu palacete, em cujo pórtico a esperava a elegante Vitória tirada por uma parelha de cavalos do cabo. A moça trajava um vestido de gorgorão azul entretecido de fios de prata que dava à sua tez pura tons suaves e diáfanos. O movimento com que, apoiando sutilmente a ponta da botina no estribo, ergueu-se do chão para reclinar-se no acolchoado amarelo da carruagem, lembrava o surto da borboleta que agitava as grandes asas e se aninha ao cálix de uma flor. O vestido de Aurélia encheu a carruagem e submergiu o marido. O que ainda lhe parecia do semblante e do busto ficava inteiramente ofuscado pela deslumbrante beleza da moça. Ninguém o via. Todos os cumprimentos, todos os olhares eram para a rainha, que surgia depois de seu passageiro rético. Seu passageiro retiro! O carro parou em diversas casas indicadas na nota que o cocheiro recebera. Seixas oferecia a mão à mulher para ajudá-la a apear-se e a conduzia pelo braço à escada, que ela subia só, pois precisava de ambas as mãos para nadar nesse dilúvio de sedas, rendas e joias que atualmente compõe o mundus da mulher. Aí, como na rua, todas as atenções eram para Aurélia, que as senhoras rodeavam pressurosas, e os homens fascinados por sua graça. Seixas apenas recebia um pálido reflexo dessa consideração quanto exigia a estrita urbanidade. Houve casa onde, no afã de acolher a mulher, o deixaram atrás, despercebido como um criado. Em outras circunstâncias, aquela anulação de sua individualidade bem pode ser que não incomodasse. Talvez se reparasse nela, fosse para desvanecer-se de ser o preferido dessa formosa mulher, cercada de admiração geral e disputada por tantos adoradores. Todo esse culto que lhe rendia o mundo, todas estas homenagens que lhe prestava a sociedade, não seriam a seus olhos senão o tributo a ele oferecido pelo amor de sua mulher. Mas as condições em que se achava deviam mudar completamente a disposição de seu ânimo. Quanto mais se elevava a mulher, a quem não o prendia o amor e somente uma obrigação pecuniária, mais rebaixado sentia-se ele, exagerava sua posição, chegava a comparar-se a um acessório ou adereço da senhora. Não tinha dito Aurélia naquela noite cruel que o marido era um traste indispensável à mulher honesta e que o comprara para esse fim? Ela tinha razão. Ali, naquele carro, ou nas salas onde entravam, parecia-lhe que sua posição e sua importância eram a mesma, se não menor, do que tinha o leque, a peliça, as joias, o carro, no traje e luxo de Aurélia. Quando ele oferecia a mão à mulher para apear-se,
ou levava no braço a manta de caxemira, considerava-se igual do cocheiro que dirigia o carro e do lacaio que abria o estribo. A única diferença era serem aqueles serviços dos que os cavalheiros geralmente prestam às senhoras e que só em falta desses recebem elas de um criado mais graduado.